A Tia Arê, que é fonoaudióloga do Sensus Aparelhos Auditivos, está com a gente. Boa tarde, Tia Arê. Boa tarde, Liz. Vamos falar de tecnologia hoje. Eu não consigo nem imaginar, gente, como é que pode, né? Como tudo vai evoluindo e melhorando. Que bom, né, Tia Arê? Sim, com certeza. Quem diria, né, que hoje o aparelho auditivo tem conexão com outros dispositivos e a gente consegue fazer aí com que toda essa parte de tecnologia seja envolvida junto com escutar bem e cada vez melhor e mais para escutar cada vez melhor. Bom, o que a gente sabe é que havia uma reclamação constante, né, de pessoas que usam um aparelho auditivo, porque às vezes uma interferência, algo assim, acabava, né, atrapalhando a audição. E agora, olha, gente, conta, vou deixar você falar. Conta pra gente o que tem esses aparelhinhos e como eles funcionam. Isso, eu acho que uma primeira coisa que a gente pode começar a falar é que hoje a gente usa muito o celular, né? Então tem essa conexão direta com o celular, que não precisa de nenhum desses dispositivos que estão aqui. Essa conexão acontece diretamente com o seu celular e o aparelho auditivo. A gente tinha uma queixa muito frequente em usuários de aparelhos auditivos que gostavam de escutar música e não tinham como colocar um fone de ouvido, porque estava o aparelho ali na orelha. E hoje, com essa conexão direta, o aparelho auditivo ele funciona como um fone de ouvido. Então, essa barreira aí saiu. Então, hoje, com o Spotify, né, que é um aplicativo aí de música, até a questão do WhatsApp, vídeo do WhatsApp, áudio do WhatsApp, chamada telefônica, vai direto. E o seu aparelho funciona como um fone de ouvido. E o som é muito bom, é realmente muito claro para esses pacientes. Então, hoje a gente tem essa conectividade com o celular, que faz essas chamadas telefônicas, e também tem a questão da televisão, para assistir o programa Vitrine, né? Oh, isso aí, muito bem, gostei, Tia Arê. Então, a gente tem hoje um acessório, né, que é chamado de TV Connector, que é esse daqui. O que ele vai fazer? A gente vai colocar ele na televisão com esse cabinho e a gente vai conectar o nosso aparelho auditivo com esse acessório. E o que vai acontecer? O som da televisão vai direto para o aparelho auditivo desse paciente, o que faz com que ele não tenha dificuldade para escutar a TV e entender o que a gente fala na TV com o aparelho auditivo. Muitas vezes, em algumas famílias, acontece do paciente não conseguir assistir televisão junto com os outros membros, porque acaba que ele tem que aumentar o volume e incomoda quem está perto. E muitas vezes acabava que ia escutar a TV em outro lugar, em outro ambiente. Ou ficava isolado, como a gente sempre fala aqui, né? Isso. E aí não tinha aquele convívio familiar naquele momento que muitas vezes é um momento de lazer da família. E hoje, como o volume é independente desses acessórios e da televisão, então a família pode deixar o volume da televisão no volume que eles quiserem e o paciente, que é usuário do aparelho auditivo, mexe no volume ali do seu aparelho auditivo que vai estar escutando a TV com o som direto no aparelho auditivo. E pode não ouvir o que você está falando lá na hora. Eu ia adorar esse negócio aí, porque quando você está assistindo um filme, com alguém conversando do lado, né? Não é muito legal, né? Eu sou assim, eu não gosto de perder uma palavra do filme. E aí tem que voltar daí para ver de novo. Né? Então, ó, tá tranquilo e vai ouvir tudo certinho. Que massa, que incrível. Em relação ao celular, aí não vai precisar levar o celular ao ouvido, à orelha. Isso, perfeito, isso mesmo. Você vai atender a chamada telefônica ou pelo próprio celular, ou aparelho, até pelo botão do aparelho auditivo. Então, você não precisa nem estar com o seu celular perto. Você pode deixar, por exemplo, se ele está na bolsa, ele tocou, você vai receber um bip no seu aparelho auditivo que ele está tocando. Você pode atender pelo aparelho auditivo. Isso, você aperta dá um clique no seu aparelho, vai atender a chamada telefônica. Conversou com ele, com a pessoa que você estava conversando, desliga novamente pelo aparelho auditivo. E esse volume já é regulado antes, de acordo com o que cada cliente quer, cada paciente precisa e necessita. Isso mesmo. Aí ele já vai estar conseguindo escutar a chamada telefônica no aparelho. Então, televisão, celular, o rádio, o MP3, tudo também? Isso, tudo que tiver conexão via Bluetooth, a gente consegue estar conectando com o aparelho auditivo. É a tecnologia sem fio. E o que são esses outros equipamentos aqui, Tia Arê? Isso, esses aqui que nós também trouxemos são para casos em que o paciente, hoje a gente tem dados em que 31% dos pacientes que usam aparelho auditivo, eles ainda têm dificuldade em ambientes com ruído, o que é um ambiente bem desafiador. Então, é para aqueles pacientes em que tem essa dificuldade, a gente usa, o nome deles é Roger Pen, então são microfones sem fio. Ele funciona como um microfone à distância. Então, a gente vai pegar esse aqui, que é o microfone, né? E a pessoa vai utilizar ele. A gente tem um colar, que a gente pode até, se fosse colocar na Elis,
Colocaria aí, isso, e aí a gente conversaria, você com ele e eu com o meu aparelho auditivo, e o som da sua voz iria direto para o meu aparelho auditivo. Gente, que incrível. Para crianças que têm problemas auditivos, para a escola, que fantástico. Dá para deixar com o professor o microfone e a criança vai ouvir tudo claramente, sem o problema dos ruídos. Ainda mais, né, sala de aula, sempre tem uma criança conversando. Que fantástico. Isso mesmo. Para crianças em fase de desenvolvimento de linguagem, é essencial ter algum microfone. Bem, né? Isso, porque a sala de aula, por mais que a gente tente deixar ela silenciosa, ela tem ruído. E acaba que a criança que tem perda auditiva tem uma perda da informação do que a professora está falando devido a isso. Então, o Roger, que é esse acessório, ele é essencial para que o som vá direto para o aparelho auditivo dessa criança. E também ele serve, por exemplo, para algum restaurante. A gente vai em algum restaurante e o restaurante é muito ruidoso. Para a pessoa que tem perda auditiva, é um ambiente difícil. Então, a gente pode largar essa caneta no meio da mesa e ele vai conseguir atenuar todos os ruídos daquele restaurante para a pessoa escutar e entender melhor as pessoas que estão ali na mesa. Exatamente. Fantástico. E esse aqui, que é menorzinho ainda? Isso, esse aqui é uma opção para quem quer algo discreto. Ele é a mesma função, ele tem um microfone. Única diferença é que ele acaba conseguindo conectar uma pessoa para uma pessoa. Então, serviria mais nesse modo que nem nós estamos aqui, em que você colocaria ele e a gente conversaria. Em ambientes que tem mais pessoas falando ao mesmo tempo, ele acaba sendo um pouquinho mais difícil. Então, ele é realmente uma opção para quem quer algo mais discreto e que também vai conseguir entender a fala melhor nesses ambientes. Gente, dentre tantas outras opções que a gente já mostrou por aqui, eu estou sempre me surpreendendo, né? Que fantástico, tecnologia incrível. Fala mais lá do Sensus Auditivo, Tiare, para quem às vezes precisa, quem está com aparelho já de muitos anos, gente, olha como já melhorou a tecnologia e pode melhorar aí a qualidade de tudo que você ouve. Isso mesmo. Hoje nós temos aparelhos com mais tecnologia e até quem muitas vezes já usa aparelho e tem alguma dificuldade, às vezes tem alguns acessórios, alguns ajustes que a gente pode fazer para que melhore essa audibilidade. Então, a gente sabe que, às vezes, ainda continua com essa dificuldade no ruído, então tem algo que a gente pode fazer para melhorar. E esse convívio aí, nas atividades diárias, nas atividades familiares, cada vez fica melhor para a família e para o usuário do aparelho auditivo também. Lembrando que é um investimento, mas o aparelho auditivo é para quantos anos, Tiare? Isso. A durabilidade dele é grande, né? Isso, depende muito do cuidado do paciente com os aparelhos, é uma máquina, então ele vai ter uma vida útil de torno aí de 6, 7 anos. Então é um investimento a longo prazo, se a gente for pensar assim. E que super vale a pena. Gente, ó, a Sensus Aparelhos Auditivos fica na Rua Maranhão, 850. Eu vou passar o telefone, porque muita gente às vezes fica com dúvida e manda pergunta pra gente aqui. Aí podem direcionar pra vocês, né? Ó, o fixo é o 3040 2020. 3040 2020. Ou então, se quiser mandar um WhatsApp, 99834 7990. 99834 7990. Tiare, obrigada, tá? Até semana que vem. Você vem aqui de novo que a gente vai falar ainda mais sobre essa tecnologia maravilhosa aqui para ajudar as pessoas. Muito obrigada, Elis.